Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Para você que está ouvindo a primeira vez aqui a CBN nas terças-feiras à tarde, sempre por volta desse horário, 4h30, 4h40, doutor Henrique Bonaldi, que é um médico cardiologista, mas antes de ser cardiologista é médico e apaixonado pelo seu ofício, participa aqui do CBN Cotidiano esclarecendo nossas dúvidas. E ele é sempre gentil conosco, paciente, muito didático, nos ajuda sempre. Doutor Henrique, ficou uma série de perguntas aqui da semana passada que não deu tempo de responder. Vamos fazer um mutirão da resposta. Não, mas vocês estão bem aí? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, desculpa a minha indelicadeza, minha falta de educação. Boa tarde, doutor Henrique. Boa tarde. Nossa, o senhor tá sério também? Tá fúnebre? Boa tarde. Rapaz, falar em fúnebre, deixa eu fazer até uma homenagem aqui. Dona Célia, uma paciente minha, mãe do meu chefe de residência. Hoje foi o enterro de Dona Célia. É uma senhora que nada a praia de Camburi a vida inteira, tem mais de 80 anos. E a vontade dos filhos é pegar as cinzas da mãe hoje à tarde e jogar na ilha de Camburi. Olha que legal. Bonito. É uma mulher que exalava coisa boa, assim, uma mulher muito resiliente, muito forte. Morreu dormindo, graças a Deus, sem um pingo de sofrimento como ela merecia. Então tá feita a homenagem e o registro por meio da Rádio CBN. Eu já vou agradecendo também a dona Delci, que tá vivinha, Rosalina também, mas que estão mandando comentários muito cordiais aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho, dona Delci. Rosalina disse, sempre ouço vocês também, tá? Só não falo porque não quero ficar falando sempre. Eu quero ovo de Páscoa. Então já dá. Não posso dar. Calma, Adalberto me olhou com a cara feia, dona Rosalina. Já ia dar um pra senhora. Não. Com a gente, a partir de amanhã a gente vai estar certinho, Mário. Calma aí. Obrigado, Delci. Obrigado, Rosalina. Vamos lá, doutor, para as dúvidas? Bora nós. E essa aqui acho que não é pro senhor, não, porque a Cássia falou, pergunta pra esse maravilhoso médico, deve ser outro. Brincadeira, doutor Henrique, brincadeira. Tá na fila. Míope. Ô Márcia, sua pergunta na fila. Eu vou dar prioridade para quem mandou semana passada, tá? Vamos lá. Primeiro, Fábio. O que é paralisia de Bell ou paralisia facial? É o seguinte, existe um fenômeno chamado paralisia facial periférica, que difere. Por que a gente fala tanto de Bell? Por que a de Bell tem o nome de Bell? Porque existe a paralisia facial central, que é aquela do AVC. Você conhece alguém que já teve AVC, você sabe como é. O sujeito com paralisia facial de Bell, ele não tem nada a ver com AVC, ele não sofreu nada lá na parte do córtex, lá na parte do cérebro. O que esse cara fez foi um distúrbio, geralmente, inclusive, momentâneo. É frequente esses pacientes recuperarem completamente os músculos da face. É um músculozinho chamado nervo facial, ele para de executar a função de dar os movimentos à face. Aí o cara fica com uma paralisia da hemifácie. O que é isso? De um lado da face. Você divide o rosto do cara exatamente com um lápis, da testa até o queixo, passando pelo nariz, e ele para os movimentos de um desses lados. Isso está muito correlato, Mário, a estresse, a infecção viral. Aí de vez em quando o cara fala assim, rapaz, estava com uma gripe danada, no terceiro dia eu não acordei, achei meio falando diferente que o rosto. Aí quando você vai ver paralisia de Bell. Existe um tratamento específico para isso. Nas ocasiões de mais difícil recuperação, é indicado até fazer fisioterapia e tudo mais. E aí recupera, viu? Então eu lembro que na semana passada ele que falou estava com o rosto, né? O mesmo que fez a pergunta estava com o rosto paralisado. E aí tranquiliza o homem aí que a fisioterapia em cima, um bom clínico para acompanhar e existe uma chance muito grande dele voltar a mexer completamente o rosto. Tem jeito então, Fábio, tem tratamento, tem fisioterapia e dá certo. Eu lembro que o Ayrton Senna, não sei se você se recorda, o Ayrton Senna, numa época da carreira dele, ele teve isso, ele ficou com metade do rosto paralisado. Depois voltou ao normal, lembra? Paralisia de Bell. Meu pai teve um negócio muito semelhante, mas foi porque fez uma cirurgia, e na cirurgia, o espaçador da cirurgia, que é aquele ferrinho que as pessoas veem nas cirurgias, que abre o campo cirúrgico para o cirurgião, é literalmente um negócio para puxar de um lado para o outro, para abrir onde o cirurgião tem que mexer. Aquele ferrinho encostou no mesmo nervo que nós estamos conversando e fez uma lesão. Só que no caso do meu pai, como foi o ferro puxando, ele não recuperou completamente. Então quem vê meu pai na rua assim, ele tem o fenômeno de Bell até hoje, ele tem a paralisia de Bell até hoje, e aí vai ficar pro resto da vida porque não tem mais jeito. Aquele lá sofreu lesão mesmo. Mas tem jeito, Fábio. Hernandes, boa tarde. Depois de uma corrida longa para um atleta amador,
quanto tempo devo ficar sem praticar exercício para descansar a musculação? Ele correu 27 quilômetros ano passado. Você também, Hernandes. Amador correu 27 quilômetros, Hernandes. Você é maratonista profissional. Mas essa é a sacada da resposta. A sacada da resposta é o seguinte, Hernandes, depende. Se eu correr 27 quilômetros, eu tenho que parar 6 meses para recuperar. E um cara que já é amador, praticante de atividade física, por exemplo, o Mário, porque eu sei que ele joga bola com um ex-professor meu, o Mário deve recuperar isso em 24, 48 horas. Mas isso depende da capacidade física, não só da capacidade física cardiovascular, músculo e tudo mais, mas do suporte que você tem de meniscos, tendões, sua estabilidade articular. Como é que você está em relação a isso? Henrique, 90 anos, que nunca participou de atividade física nenhuma, demora mais do que 6 meses. Henrique, com 15 anos, demora menos. Então, depende da idade, da sua capacidade funcional. Só falar para nós que é amador não basta. Tem atleta amador que faz ultramaratona. Nós temos um cara aqui em Vitória que corre essas ultramaratonas, dos gêmeos, chamado Egídio Eliakim. Eles treinam isso e são chamados aí de amadores, mas os caras têm nível profissional. Então, depende. Vamos ficar com a resposta de depende. Mas, presta atenção. Vamos pensar no antes do correr 27 quilômetros. Você aí que está na vibe de fazer uma corrida, é ótimo isso, mas pelo amor de Deus, você tem mais de 30, 35 anos ou nunca praticou atividade física, ainda que com 10, 12, 15, e vai começar a investir um pouco mais em atividade física, tem que passar no cardiologista. Por quê? Porque com métodos muito simples, por vezes, método só clínico, você chega lá, o cara põe esteto no peito, mede sua pressão, vê como você está, você tira das suas costas 90% das doenças graves, que foi o que matou, por exemplo, o Serginho lá do São Caetano, lembra disso, Mário? Lembro. Aquela doença que matou o Serginho, a gente acha aquela doença de uma maneira muito, 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 muito fácil. Então vá no cardiologista só para falar para ele, nego, passa o esteto aqui no peito aqui para ver se eu tô bom. E o cara vai falar para você se você precisa de exame ou não, e você começa a atividade física já com o pé direito. Doutor, se eu chegar no médico e falar, nego, passa o esteto no peito para ver se eu tô bom, ele não vai me levar a sério, doutor. Só se for ele o senhor. Provavelmente não vai levar. Aliás, Mário, deixa eu falar um negócio. Ocasiões e ocasiões, né? Eu fiz residência médica num dos melhores hospitais no país. A minha postura como médico é de um jeito completamente diferente do que às vezes nós estamos falando aqui. É preciso falar porque às vezes as pessoas ficam só na parte divertida que nós estamos falando aqui, mas nenhuma das informações, nesse mais de um ano que nós estamos juntos, nenhuma das informações, por mais jocosas que elas estejam sendo passadas, nenhuma delas não é baseada no que está escrito no livro, tá, moçada? É diferente, assim, às vezes a gente brinca aqui de um jeito, eu até brinco com o Mário quando acaba o programa, falo com ele que nós vamos ser presos uma hora dessa, mas é informação fiel, pode confiar. Não, e o doutor Henrique, quando ele não sabe, ele diz, eu não sei, eu vou consultar um especialista, semana que vem eu trago a resposta. É claro, a gente... Mas é meu jeitão de falar, viu, Mário? Meu jeitão de falar, que eu acho que aproxima o sujeito. A medicina foi feita para ficar perto, não foi para ficar longe. Não, o terno, a gravata... A gente adora. Não estou falando contra também, não. O cara que usa terno e gravata, mas esse jeitão de falar, às vezes, precisa ser bem compreendido e não mal compreendido. Nós não estamos falando da medicina ralé, nós não estamos falando da medicina secundária, muito pelo contrário. Eu só trago coisa de ponta aqui o tempo inteiro. É que meu jeitão de falar é meio chucro mesmo. Não se preocupa não, doutor. Passa um esteto aqui no peito aqui. O doutor... O cara manda você embora, fala tchau. Tchau, com esteto, coisa nenhuma. Ó, Fabiola, disseram-me que adoçante é somente para diabético. É melhor o açúcar demerara ou adoçante, para quem não quer usar açúcar? Eu não sei o que é açúcar demerara, o senhor sabe isso? Deixa eu falar um negócio para ser mais estanque. Especificamente do Demerara, eu trago uma revisão sistemática na semana que vem, não tem problema. Mas presta atenção. Essa é uma dúvida muito comum entre as pessoas que se acentuou por volta de 2017, 18 para cá. Por quê? Porque começaram a estudar qual que é o efeito do adoçante no cara não diabético. Então é assim, moçada, a regra básica na medicina hoje, na medicina saudável hoje é o seguinte, quanto menos açúcar, melhor. Então eu, por exemplo, uma das grandes guerras que eu tenho com minha mulher é quanto de açúcar põe no suco de limão, porque para mim não põe nenhum, eu acostumei a tomar. É o melhor que você tem a fazer, é não fazer uso de açúcar, você não diabético. Diabético, então, nem se fala. Por diabético especificamente, tem um caminhão de informação para dar para ele. Mas o não diabético, o melhor é não ingestão de açúcar. Na ingestão de adoçante, existem alguns estudos no mundo que mostram que aumenta o risco de morte pelo uso do adoçante. Então, o cara tentando se prevenir de alguma coisa, dana a usar um negócio que não é tão benéfico à saúde assim. Esses estudos não são completamente compreendidos, mas existe uma parcela grande da comunidade científica que diz, se você não é diabético, use açúcar. Não inventa de ficar usando
os adoçantes, por conta dessa história de maior morte. Mas isso, Mário, ainda é um terreno muito, ainda é um limbo na medicina ainda, isso não está completamente sacramentado, mas o fato é que você quer ser saudável e correr menos riscos de ir para diabetes, é tirar não só o açúcar como adoçante, e não ficar inventando de trocar. E eu sei que gosto não se discute, mas se lamenta. E botar açúcar num suco é uma afronta ao sabor da fruta. Gente do céu, você botar açúcar no suco de manga, no suco de maracujá, até de limão que seja. A fruta já tem o seu próprio açúcar também, não tem, doutor? Sucarose? Exatamente, Olha, frutose gente, que chama. Frutose, Mário? Aí entra um outro aspecto muito interessante. Eu tenho a minha filha mais velha, ela é assim, cri-cri, tudo ela pergunta, tudo ela quer saber. E um dia eu fui falar para ela que a quantidade de açúcar que tem num copo de 300 ml de suco de laranja é semelhante, claro que é menor, mas é semelhante ao que tem na Coca-Cola. Então ela disse para mim assim, porque minhas crianças não tomam refrigerante porque não foram acostumadas a, não é porque é proibido, mas é porque nós acostumamos. Ela falou, então qual que é a diferença? Eu falei, a diferença é da qualidade. É preciso que a população entenda isso também. Chupar 4, 5, 7 laranjas é muito menos deletério do que uma lata de Coca-Cola, não tenha dúvida. E é pelo tipo, não só pela quantidade, mas pelo tipo do açúcar. A frutose, ela é muito mais biologicamente aceita e com menos reações do que a quantidade de açúcar que a gente ingere industrializado, que é colocado dentro da Coca-Cola. Não tenha dúvida também. Gente, é hábito. Eu, quando criança, claro, tomava suco com açúcar, porque era assim, era normal. Mas você vai tirando, é hábito. Terceiro suco de manga que você tomar sem açúcar, você nunca mais põe açúcar. Ainda mais manga, né, Mário? Ainda mais manga, que já é docinho. Não quer ser identificado esse ouvinte, doutor. Tomei testosterona para aumento de massa muscular. 1 ml por semana durante 10 semanas. Fiz anabolizantes, mas de forma segura. Aí depois ele disse, mas anabolizante é seguro? Ainda bem que não identificou, porque nós ia lá na casa dele. Dá um couro nele, ó, presta atenção. Ó, toda vez que a gente estiver falando de suplementação, que é isso que você está fazendo, né? Todo indivíduo que está agora em casa, abrindo desde aquela coisa simples que é o pote do whey protein, até tomar uns polivitamínicos, centro, não sei lá das contas, até usar essas coisas mais brutas, anabolizante, ciclo hormonal, presta atenção. Isso tem uma indicação técnica. Isso é usado para quem tem hipotrofia. Pra você ter ideia, Mário, isso é usado para paciente que está internado em UTI, que tem uma doença chamada polineuropatia de doente crítico, ou miopatia de doente crítico. O que é isso? O cara fica na UTI por 8 meses, 1 ano e meio, ele não tem músculo mais, é um cara que pesa 40 quilos. Aí você não consegue tirar ele da cama, você não consegue tirar ele do ventilador. Para esse indivíduo, existe um ciclo pensado que a gente põe na balança os efeitos colaterais e ainda assim vale a pena dar certas medicações para que esse cara ganhe músculo. É diferente do cara que mora muito bem, obrigado, na frente da praia, e ele quer ficar mais moreno, mais bonito, mais gostoso. Isso é um caos hoje em dia. Eu tenho paciente consultório, morador de bairro nobre em Vitória, um cara concursado, um cara cheio das inteligências, que foi parar na mão de um profissional irresponsável, fez esse ciclo que você está falando aí e ganhou uma cardiomiopatia dilatada. O que é isso? O cara lascou o coração dele de um jeito que o coração dele é uma moringa agora. A capacidade de atividade física, que era para estar, 200% melhor, está 200% pior. Olha que então, as chances de lesão por uso inadvertido é enorme. E, Mário, vamos fazer uma porcentagem aqui por alto, só para a gente ter ideia. De cada 100 indivíduos que usam isso, quantos você acha que usam com indicação médica? E2, que é muito menos, assim, é 1%. Isso é vendido aleatoriamente por uma população que não sabe nem administrar isso direito. E da população que usa com uso médico, ainda tem daqueles profissionais ruins que passam no momento errado. Isso existe, gente. Biblioteconomia, engenharia, não tem só ladrão de galinha na rua que faz coisa errada, não. Tem coisa, inclusive, dentro. Então, a gente precisa ter o senso crítico de entender que se aquilo não foi feito para que a gente faça... Isso está muito comum agora em uso para remédio para diabetes, em uso para remédio para obesidade. Isso é muito comum para concurseiros que fazem uso para medicações de déficit de atenção, o cara usa para estudar melhor. Então, o ser humano está brincando com os trem, Mário, que não tem jeito de não ter efeito colateral. Como diz o outro, né? A plantação ela é facultativa. A colheita é obrigatória. Se você está escolhendo,
segura, meu irmão, porque daqui 5, 10 anos pode ser que você descubra uma catástrofe como um paciente meu, como esse paciente meu. Então, isso aí é errado, ponto final. Não tem vírgula nessa história, não. Isso. Errado, ponto final. Tomei testosterona. Vai acordar de manhã e fazer atividade física. Eu tomei testosterona para ganhar massa muscular. Eu lembro da aula que o senhor deu aqui pra gente, de órgão por órgão, né? Foi sensacional aquilo. Ótimo, Vamos ter que repetir aquele negócio. O senhor explicou, o fígado faz isso, os rins agem dessa forma. E eu vejo assim, ele está dizendo que tomou testosterona, é um hormônio, né? E pessoas tomam vitamina, comprei vitamina porque a minha vizinha toma vitamina, eu estou tomando suplemento de vitamina, faz um bem danado, enfim. Isso não pode sobrecarregar esses órgãos, não, doutor? Lembra que você explicou? Não, só pode. Só pode. E outra coisa, isso altera um eixo hormonal. Então, presta atenção, Mário. O que é o hormônio? O hormônio é uma substância, o hormônio é uma coisa, é um líquido que sai dentro do corpo da gente para avisar 250 mil células a fazerem 250 mil coisas diferentes, que vão ter como consequência 250 mil mudanças dentro do seu corpo. Que cada uma dessas mudanças vai gerar outra mudança, que gera outra mudança, que gera outra mudança. Se você, por fora, joga um hormônio para dentro, você precisa entender que aquele hormônio não vai atingir só aquele objetivo que você quer. Tem 249.999 outras coisas que o hormônio também vai fazer. O hormônio ele não é uma chave fechadura para uma única porta. Ele abre 300 outras e fecha 400 outras. Então é preciso que a gente entenda que toda vez que eu estou falando em hormônio, você vai no endocrinologista, que é o cara que mais sabe desse trem no mundo, e um cara decente. Você vai sentar na frente dele e falar, cara, estou insatisfeito. E ele vai falar para você o que é possível para você, com a indicação médica, ele vai carimbar e assinar. Aquele carimbo e assinatura, Mário, que a gente acha besteira, acha frescura, é aquilo que me leva para a cadeia se eu usar. Então, na hora que eu carimbo um trem e falo assim, faz, eu tenho certeza absoluta, pelo menos que eu não vou ser preso. Então ir em qualquer indivíduo é burrice. Tem um cara que assina a responsabilidade junto com você, chamado médico. Vai lá nele e pergunta para ele. Véio. E o médico não pode errar, né? Se o médico erra no remédio... Se ele erra nesse quesito aí, como a ciência está muito avançada, Mário, hoje em dia se dão ao direito de falar, pô, cara, você errou um trem que não deveria ter errado, entendeu? Há 50 anos atrás não era assim, era mais empírico. Hoje está tudo muito escrito, está tudo muito balizado por ciência. Éder, eu não sei quais foram os exames que o senhor citou semana passada, mas ele pergunta algo nesse sentido. O que a gente faz quando vai ao médico? Eu acho que não pediu um exame que ele devia pedir, que hoje a gente pesquisa antes, né? Dá uma olhada no Google, o médico pediu o exame, mas o senhor, é porque o senhor citou, eu queria ser mais preciso, mas eu não lembro. O senhor citou alguns exames aqui semana passada, o médico tem que ficar atento a isso, lembra? E ele está falando, quando o médico não pede os exames que o doutor falou que tem que pedir aí? Éder, presta atenção, isso, Mário, é um risco. E isso é muito brasileiro, é muito do jeito do brasileiro pensar. Na Europa, nos Estados Unidos, em alguns lugares não é tanto assim. Presta atenção. O que dizem as diretrizes de doença, de prevenção de doença? Você tem certas épocas da vida que você precisa fazer certos exames. Então, isso quer dizer que o combo, fui lá no Bonaldi, ganhei teste, eco, holter, mapa e topa de carótida. Todo ano eu faço. Você está dando dinheiro para alguém. Porque não necessariamente, aliás, rarissimamente, tem a indicação precisa de todos esses exames para uma mesma pessoa. E hoje, Mário, cada diretriz da hipertensão, diretriz da fibrilação, cada uma está escrito para nós na medicina o que é que eu peço para cada paciente. Dito isso, nós médicos enfrentamos uma grande dificuldade no consultório, que é o paciente que chega para fazer exame. O cara está entendendo tão pouco da medicina que ele não está entendendo que a principal função daquele cara que está sentado de jaleco na frente dele é escutar ele e examinar ele. Porque é só depois de escutar o sujeito falar e examinar o sujeito, Mário, é que as grandes diretrizes te autorizam a calcular e entender qual é o exame. Então, se você ligar para mim hoje e falar assim, oi, a minha esposa está precisando fazer um exame, Henrique, vamos pedir uma triagem? Eu nunca vi sua esposa, Mário. Eu não sei quem ela é, não sei quantos anos ela tem, não sei qual que é a história familiar, se ela usa ou se ela não usa, cigarro, álcool, se ela está fora do peso, se ela faz atividade física. É isso que transforma-se em instrumento para eu dizer, entendi quem ela é, vamos pedir tal exame. Entendeu? Então a avaliação clínica, ela é soberana. Ela vale mais do que o combo dos exames. Então, nós brasileiros precisamos perder um pouco dessa sensação de que o médico não está fazendo nada porque ele não está
pedindo exame. É o contrário, cara. O médico não está te fazendo nada, é o cara que não te olha e não te examina. Não te olhou, não te examinou, ele pode pedir 500 exames. Ele está errado. O certo é o cara que te escuta e examina. Primeiro, escuta e examina. Depois, escolhe. Chama exame complementar, meu bem. Não é à toa. É que ele complementa meu raciocínio. Se na hora da minha consulta eu matar o sujeito na mesma hora, eu já sei o que é que você tem. Não precisa fazer exame. É assim que funciona a medicina. Primeiro tem que examinar, conversar, olhar no olho, tocar o paciente. É assim que se examina primeiro. Os outros exames são complementares. É isso que o senhor está dizendo. É isso. E aí tem uma galera que depois que você chega ao final da consulta, você fala, cara, eu não tô com você na minha mão ainda, não tô te enxergando completamente, vamos fazer tal exame. É assim que funciona. Doutor Henrique, vamos ficar devendo um monte de gente aqui. Tem um monte de perguntas que a gente ainda não respondeu. Tineri está com problema de coluna, quer saber se açafrão tem propriedade anti-inflamatória. Alisson quer saber se tem problema mergulhar na praia poluída, na praia que a água está imprópria para banho. Márcia, vai anotando que é semana que vem, doutor. Ficou para semana que vem. Márcia está com CPK alto. O que ela faz com CPK alto? Anderson está com 45 anos, sedentário. Está começando a fazer um check-up. Que atividade física o senhor recomenda? Daniel pergunta ao doutor que ele fez uma cirurgia bariátrica e a nutricionista mandou tomar whey protein isolado e está em dúvida. Eu vou tomar esse troço, não. André Luiz, boa tarde. Fiz reposição hormonal há cerca de 10 anos e tem dúvida também. Tudo para semana que vem, pode ser? Vamos embora, semana que vem nós estamos juntos. E agradece a Márcia, doutor, que ela falou assim, ó, não a Márcia não, quem foi? A Cássia. Cássia também mandou a pergunta assim, maravilhoso, doutor. Ela quer saber se o senhor está percebendo, se a medicina está identificando um aumento no número de casos de autismo. Tudo para semana que vem, tá bom? Massa, vamos juntos. Gente, boa semana, viu? Boa semana, Mário, Dalberto, vamos com Deus. Fica com Deus, até a semana que vem.